Bom, que o tamanho da minha responsabilidade aqui, né? Bom, mas vamos lá. Depois dessa conexão, dados, machine learning, modelos estatísticos, regras, tomada de decisão, e esse cenário que a gente vive hoje no Brasil, cenário complexo, eu tenho algumas questões aqui que vão guiar o nosso bate-papo. Vou começar... Se vocês querem começar se apresentando, ou pode ir? Pode ser? Pode ser? A ideia é ser um bate-papo bem bacana para a gente aproveitar esse conteúdo. Alô? Bom dia a todo mundo. É um mega prazer estar aqui no evento da MoveOn. De fato, eu e Fernando aqui, o Cláudio, várias outras pessoas que estão por aqui, trabalhamos bastante juntos, construindo aqui uma mega consultoria que fez bastante sucesso durante muitos anos, que foi a WithRisk, depois do GoOn, e agora esse novo recomeço que é a MoveOn. Então, estou muito, muito, muito feliz. E, claro, me sinto em casa. Apesar de estar em outra casa, eu estou sempre com a GoOn no coração, como a MoveOn também. Então, obrigado, Fernando. Não estou vendo o Fernando, mas obrigado pelo convite mais uma vez. Estarei sempre aqui. Me apresentando rapidamente, eu sou CEO da Quad há 2 anos e meio. Antes disso, eu tive a minha fintech, eu e os meus sócios, durante quase 10 anos, que foi bom para crédito, foi o primeiro marketplace de crédito do país, foi a primeira jornada digital construída para tomar crédito no país, isso que a gente está vendo agora. Claro, são evoluções muito bacanas e foi muito legal ter criado e participar dessa mudança dentro do mercado de crédito brasileiro, impulsioná-la. Antes disso eu fui executivo de banco, antes da consultoria fui executivo de banco, Unibanco, Fininvest, e trabalho com crédito há quase 30 anos. Olá, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim? Então, bom dia, pessoal. Prazer gigante também estar aqui com vocês. Obrigado, Fernando, pelo convite. Bom rever um monte de gente aqui. Pessoal da GoOn, da WithRisk também. Meu papel aqui é representar a TransUnion, onde eu estou há 12 anos, 13 anos. Hoje sou responsável pela área de soluções da empresa. Antes disso, lá na empresa também passei por um período para a área de serviços, o que a gente chamou de operações, né? Atendendo clientes, implantação, suporte, esse tipo de coisa. Antes de estar na GoOn, antes de estar na TransUnion, passei um período na GoOn, junto com o Ricardo, fazendo projeto com cliente, consultoria, esse tipo de coisa. E, anterior a isso, mais 12 a 13 anos na Experian. 2 anos disso lá na Inglaterra e os anos seguintes aqui no Brasil, quando a gente trouxe a empresa para o Brasil. E, bom, o resto da história vocês sabem, né? A gente veio para cá, comprou um birozinho que existia no mercado e virou esse colosso que está aí disponível, fazendo negócio com todo mundo, né? E com o qual a gente briga hoje em dia de forma bastante respeitosa. E, falando em respeito, Bruno, parabéns pela demonstração que vocês fizeram. Eu usei o QR Code, a Nura já me ofereceu uma Hayabusa também, mas parabéns pelo que vocês colocaram ali, está realmente muito bonito. Bacana. Bom, eu queria começar aqui, dado que a gente vive um cenário onde a gente fala de um volume grande de dados, de um cenário macroeconômico que interfere muito na tomada de decisão, e as empresas o tempo todo tendo que se ajustar, tendo que criar cenários, criar modelos para tentar ter um negócio perene. Eu tenho uma primeira questão aqui, que é sobre como as instituições de crédito podem desenvolver modelos de estresse mais eficazes. Como que esses modelos, como que isso está sendo feito hoje, o que vocês entendem nesse cenário, nesse contexto nosso? Bom, primeiro que
acho que não dá para falar de crédito, acho que não dá para falar mais de nenhum assunto sem falar de tecnologia. Quando a gente fala de modelos de estresse, e aí modelos quaisquer, onde a gente quer extrair o máximo, entender quais são todos os cenários possíveis, e isso sempre existiu. O que nunca existiu é a capacidade computacional que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem a capacidade de rodar cenários, milhões, bilhões de cenários, onde, há 5 anos atrás, talvez, a gente não conseguisse rodar alguns milhões. Então, é uma matéria que sempre existiu e quanto mais poder computacional existe, e a gente está vivendo um mega boom de poder computacional, a própria inteligência artificial ela cresce em função da capacidade computacional. A gente está vendo aqui que existe demanda de energia violentamente grande para fazer grandes data centers para dar conta do que a gente está buscando fazer. Então, voltando aqui ao teu ponto, eu entendo que as empresas, muitas delas têm essa capacidade computacional, têm condição de investir nessa capacidade computacional, e tem muitas outras, talvez a grande maioria, que não tem, né? Então, se utilizar de plataformas, de empresas que trazem essa capacidade de fazer esse serviço para vocês, é uma forma de chegar tão rápido quanto os grandes estão chegando. Então, enfim, sem querer falar da COD, já falando, a gente tem, obviamente, muita capacidade computacional, como um birô de crédito, cada vez mais tecnológico. A gente está juntando toda a parte de dados, analytics, e trazendo junto com isso plataforma e serviço. Então, a gente passa a se posicionar como uma data tech e servir ao nosso cliente cada vez mais com novas possibilidades aqui de serviços, assim como cenários de estresse é um desses serviços. Legal, acho que você tocou no ponto do universo de dados, da tecnologia, né? Eu acho que o terceiro pilar aí é a capacidade humana de trabalhar com essas duas coisas, né? Acho que são talvez essas 3 coisas conjuntas são chave para a gente fazer isso funcionar. E, junto isso, a gente parte para algo que é muito dinâmico, né? Isso vira, talvez, a oportunidade de fazer modelos de forma... com a maior frequência possível, né? Refazer continuamente o desenvolvimento, a análise desses modelos para que a gente possa testar ou fazer a aplicação de testes de estresse com a maior frequência possível. Acho que um outro aspecto nisso é que a gente está passando atualmente por um momento de incerteza gigante no mundo, que talvez essa seja uma variável nova para o nosso mercado, né? A gente, talvez se voltasse 5 anos atrás, a gente não tivesse nessa mesma situação, né? E talvez a gente esteja, nesse momento, a oportunidade de poder aplicar toda essa capacidade computacional, poder aplicar o conhecimento analítico que sim, esteve disponível já há bastante tempo, né? Mas que agora ele pode florescer porque a tecnologia permite, né? Mas que agora ele é muito necessário. Eu acho que essa combinação de fatores faz com que a gente possa usufruir da tecnologia e do conhecimento, mas desde que a gente tenha as pessoas adequadas para isso, né? E, Ricardo, você tocou no ponto de que algumas empresas têm isso à mão, outras não obrigatoriamente, né? Uma coisa que a gente está fazendo também é o que a gente chama de Innovation Labs, né? Innovation Lab é uma prática que a TransUnion tem em todos os mercados em que ela opera, que é fazer um trabalho a 4 mãos com o cliente, né? Então, a gente entende o problema de negócio a ser explorado. Não precisa ser um teste de estresse, né? Pode ser um problema de qualquer natureza, mas entender esse problema de negócio... Deixa eu virar um pouquinho para cá, dar as costas um pouquinho para vocês. Mas
entender o problema de negócio do cliente e aplicar o dado e o ambiente analítico para explorar esse problema de negócio a quatro mãos. Quando a gente diz quatro mãos, significa o cliente e sua equipe de crédito e analytics, e do lado da TransUnion, o nosso pessoal de Data Science, o nosso pessoal de Solution Consulting, que seriam, digamos, os equivalentes às pessoas do cliente que vão passar uma semana dentro da sala explorando o dado num ambiente analítico para sair lá no final dessa semana com o problema endereçado. E endereçado significa eu saio com um modelo, eu saio com uma árvore de decisão, eu saio com um grupo novo de atributos, o que quer que seja, que me dê a capacidade de aplicar em produção algo que resolva aquele problema. Tá? Aí vocês trouxeram 2 pontos aí muito importantes, né? Um deles que eu peguei é a questão das pessoas, e o outro a quantidade de informação, e um terceiro, né, a capacidade computacional. Aí, pensando nas pessoas, capacidade computacional e quantidade de informações, até pensando nessa primeira questão de modelo de estresse, você tem variáveis, dados climáticos, dados macroeconômicos e os dados internos. Então, o volume é um volume de quantidade de informação. E faço um parêntese até, não sei se vocês ouviram, eu vi uma notícia legal, não sei se vocês lembram daquele número 1 mol, lá da química. Não, eu vi que a gente está chegando em 2025 em 1 mol de bytes de dados. Um negócio assustador, né? É uma quantidade absurda de informação. E aí, usei isso para puxar o gancho para a segunda pergunta. Como que vocês estão vendo hoje a questão da ciência de dados? Vou colocar dentro da ciência de dados todo esse ecossistema, pessoas, tecnologia, dados, para resolver a questão da gestão do risco. Qual que é o caminho, né? O avanço e o papel da ciência de dados na gestão do risco hoje, do que a gente tem hoje, o que a gente está passando de transformação e para onde a gente está indo. Cláudio, quer começar? Pode ser. Mas você falou do mol, né? Eu estava pensando, enquanto o Ricardo estava falando sobre data centers e tudo mais, né? Hoje, data center é medido em gigawatt e em quilômetro quadrado, né? Que é uma coisa meio difícil da gente imaginar, né? Porque normalmente a gente fala, pô, quantas máquinas tem, né? Qual é a capacidade computacional daquelas máquinas? Mas explodiu tanto o negócio que agora é quanto ele consome de energia e qual é o tamanho da área que ele ocupa, né? Mas se a gente for para o teu ponto, Bruno, assim, esse ambiente analítico, né, já tá colocando em prática, já está resolvendo os problemas, já está transformando a gestão de risco, né? A gente já vê isso acontecendo. Eu acho que talvez o que a gente precisa garantir será que a gente está aplicando, do ponto de vista das nossas decisões, né, nós gestores de risco, ou os nossos clientes gestores de risco, e a forma como nós, do lado de cada mesa, podemos ajudá-los e influenciar na forma possível as decisões que são aquelas necessárias para viabilizar o país que a gente quer lá na frente, né? Por isso eu quero dizer, a gente passa por... Você citou o número, vai. Eu ia trazer aqui essa informação, você trouxe a questão da quantidade de inadimplentes no Brasil, que só cresce, né? Para mim, isso significa o seguinte: não dá para eu trabalhar mais com o dado negativo, é uma eliminação. Simplesmente isso não funciona mais para o Brasil. Isso implica no fato de que eu preciso achar uma forma de trabalhar com essas pessoas que viabilize que algo de crédito seja dado, desde que elas possam compreender aquilo que está sendo concedido para elas, desde que elas possam pagar de alguma forma, num prazo adequado, dentro da capacidade de pagamento delas, dentro da renda delas. Cabe a mim, gestor, cabe a mim, cara de produtos, lá na instituição financeira, criar o produto adequado para isso, criar a educação financeira necessária. Caso contrário, assim, nós vamos parar o crescimento do país onde a gente está.
e a gente não vai dar os passos seguintes. Assim, é isso que eu vejo como o passo que a gente precisa dar como nação e o papel que as instituições que estão representadas aqui precisam fazer. Virar a ficha do nada consta para o como é que eu faço ser viável a gente conceder crédito a uma população cada vez maior, uma parcela cada vez maior da população. Bom, primeiro que eu concordo com o Cláudio aqui totalmente. Não à toa, trabalhamos em empresas que trabalham fundamentalmente com cadastro positivo e trazendo aqui mais oportunidade de crédito. Claro que a interpretação, né, o conflito entre uma decisão tirada pelo cadastro positivo e uma decisão tirada por um modelo de cadastro negativo traz para o tomador de decisão, para quem está na ponta, para quem está decidindo crédito, um receio. Fala assim, puxa, eu sempre trabalhei com esse modelo. Será que esse aqui, que está dizendo coisas diferentes, eu posso de fato utilizar? Sim, pode utilizar. E cada vez mais, quanto mais for utilizado, melhor vai ser o cenário de crédito do nosso país. E aqui, voltando para a tua pergunta, que eu entendo aqui em relação ao ser humano, né, dentro desse o decisor de crédito, quem está construindo o produto, dentro de todo esse mundo de inteligência artificial, saber utilizar da melhor forma possível. A gente hoje tem capacidade, se a gente pegar, eu trabalhei do outro lado da mesa, né, como crédito, cobrança durante muitos anos, e o mundo não mudou. O mundo não mudou. Se a gente está com uma dor hoje, está doendo a minha inadimplência, está doendo a minha fraude, a gente tem que pedir isso para um provedor desenvolvedor de modelos ou empresa de dados, e a gente vai receber de troca algo daqui a 3 meses. Isso já era, gente. A gente está falando de capacidade computacional, de fazer tudo muito mais rápido, de bilhões de cenários, entregar o modelo em 3 meses. Não faz sentido. A gente está fazendo um trabalho que a gente tem capacidade de rodar isso a cada semana. Para que, claro, você não vai mudar de modelo toda semana, mas você vai ter sempre algo melhor para que, no momento que você precisar, que a tua dor começar, você já tem um remédio para dar. E você já pode continuar navegando antes de piorar mais ainda, e só depois você... E a gente sabe também que para implantar levam outros 9 meses, né? O score, normalmente a gente fala que nasce em 9 meses. Então a gente tem que ter soluções para isso. Então tem que ter soluções para que a gente possa ser mais rápido e acompanhar, nós, decisores, acompanhar toda essa evolução do mercado computacional de inteligência artificial. Então, essas duas, o ser humano tem que ser aliado à inteligência artificial e não o contrário de o que eu vou fazer se tiver inteligência artificial. Tem que ser aliado, conhecer cada vez mais e utilizar cada vez mais. E, mais uma vez, usar de empresas que trabalham dessa forma para ajudar a acelerar o ponto que está hoje para chegar em algo melhor. Excelentes pontos. E até a gente tem aquele paralelo, né? A gente começou aí uns 10 anos atrás, ou mais até, que o dado é o novo petróleo e tal. Eu ouço isso há muito tempo, né? Os dados são o novo petróleo e tal. Até hoje eu me pergunto, tá bom, mas então a gente está precisando criar um monte de refinaria, né? Porque tem muito petróleo jorrando por aí, mas eu não estou vendo combustível suficiente para uma tomada de decisão na ponta. Eu estou dizendo isso porque, dito isso que foi colocado, eu ainda vejo pessoas que trabalham na área de ciência de dados tendo que tomar uma decisão, por exemplo, para um crédito imobiliário, para um empréstimo pessoal, para fazer uma cobrança, demorando, por exemplo, 3 meses, 6 meses, 9 meses para fazer a implantação de um modelo, mas, além disso, como pessoa, ainda não entendendo a necessidade real daquele indivíduo, daquele humano que está por trás daquele numerinho que é o CPF.
ou ainda daquele humano que está por trás de um CNPJ. Bruno, só complementando esse ponto, é o que eu costumo chamar isso, o pessoal que trabalha sabe, que é a dor da troca. A dor da mudança é o que mais implica na não evolução do trabalho das pessoas. É fato e é compreensível, mas essa dor da troca ela tem que ser leve. E a gente precisa acordar para que, de fato, a gente consiga mudar o que a gente está fazendo hoje para algo melhor, né? Então, quando você fala que o próprio ser humano, a própria pessoa que tem essa questão dos 9 meses e ainda não puxou esse assunto mais para o dia de hoje, é porque está sofrendo dessa dor da troca. Para isso também tem remédio. Testes, passar um volume de fazer teste AB, que a gente antigamente chamava de Champion Challenger. Cada vez mais esse tipo de mecanismo é fundamental para que as pessoas parem de ter receio da troca e tenham uma troca com um risco menor para alguma coisa melhor. Você falou de risco, né? Nós estamos falando normalmente aqui de gestores de risco, né? Gestor de risco é avesso a risco, né? Normalmente. E a troca normalmente traz o receio do risco. Então, e aí você tocou na saída para isso, né? Que é colocar em prática para qualquer uma dessas situações a oportunidade de fazer teste, de ir de forma gradual, de não simplesmente pular na piscina logo na primeira vez, mas fazer de forma gradual para que a mudança não seja totalmente repentina e não sem medição, né? Sem mensuração. Aí faz com que o risco seja controlado, como a gente precisa que seja. Uhum. Por aí, né? E aí você não precisa ter a troca, um transplante de coração de uma hora para outra, mas você pode ter uma troca devagar, uma troca não, ou até a complementariedade das coisas. Porque a complementariedade dos dados, a gente trabalha com cadastro positivo, a TransUnion trabalha com cadastro positivo. As soluções que eu tenho de cadastro positivo não são as mesmas soluções pode chamar de score, mas não é o mesmo. Então, eles podem ser complementares e, sendo complementares, eles vão ser melhores do que eles podem ser sozinhos. Isso vale também para o mundo negativo. O negativo complementarizado com o positivo vai ser melhor do que só o negativo. Então, é muito importante isso também. Quando a gente pega esse ponto aí do risco, né, e o gestor do risco é avesso ao risco, tem um ponto interessante aí que acho que vale para pegar o gancho, que é o seguinte, falando de teste AB também, né? O volume de dados aumenta muito. Cadastro positivo, cadastro negativo, a quantidade de informação que a empresa tem dentro, dado transacional, dado climático, o volume é absurdo. As técnicas estatísticas estão avançando porque o poder computacional, a matemática já existia desde 1950, já está muito antiga. Agora, o poder computacional veio evoluindo, permitindo que mais algoritmos e mais formas de tratar esse dado, mais refinarias, pudessem ser mais sofisticadas, gerando mais informação. Mas, trazendo o ponto do gestor de risco, avesso ao risco, como vocês veem essa questão dos modelos de risco versus poder computacional e dados do ponto de vista, eu preciso ter controle e a vida inteira, vou trazer um termo, a vida inteira eu usei, por exemplo, uma técnica A, uma regressão logística, uma técnica A, porque eu sou conservador e eu consigo entender exatamente tudo o que aconteceu. Mas, poxa, eu estou vendo que tem aqui uma oportunidade grande de melhorar minha regularização, que vai sair de 5% para 10%, aumentar minha taxa de aprovação de 10% para 15%. Só que o time de ciência de dados testou diversos outros algoritmos. Existe aí um desconforto e um risco enorme. Como vocês veem isso? Eu acho que a gente está observando algumas mudanças com relação a isso, Bruno. Acho que, alguns anos atrás, era talvez palavrão falar em nuvem para a instituição financeira, né? Hoje, isso já não é mais verdade, né? Algumas instituições estão muito seguras e se sentindo bem dentro de casa,
e outras estão se sentindo muito bem operando na nuvem, né? E por quê? Porque elas viram ganhos, falam assim, eu topo encarar esse OPEX aqui para não ter que criar um monte de CAPEX, e isso faz sentido para mim. Beleza. Se a gente mudar, sair desse plano e for para o plano do Analytics, a mesma coisa vale, né? Dá para fazer esse paralelo. Eu vivia na regressão, eu trabalhava muito bem com a regressão, eu conseguia explicar o meu modelo, eu tinha explicabilidade 100%, e isso me deixava confortável. Tá legal. Mas as demandas do mercado começaram a exigir mais de mim. Minha concorrência começou a ganhar de mim em algumas situações. Eu experimentei rede neural na fraude, né? Eu experimentei alguns modelos novos no marketing. E eu comecei a ver que eles trazem resultados. Aí eu começo a descobrir que tem uma fintech aqui, uma ali, fazendo diferente e conseguindo resultado. Aí a pressão começa a existir para adotar modelos novos, né, ou técnicas diferentes, vamos chamar de mais avançadas, também no risco. Aí chega um momento que essa onda passa a ser superior à resistência, né? E cada um tem o seu tempo para aceitar essa mudança, né? Mas eu acho que é por aí, né? A gente tem visto naturalmente mudança. IA para a gente é coisa corriqueira, né? IA para a gente está no risco de crédito, está na renda, está na fraude, está no marketing, né? A renda desde a versão 1.0, não precisa ser a 4.0 para ter IA, né? Então, todas as versões usam IA desde sempre, né? Mas o pessoal, nos modelos internos, ainda tem um pouco mais de resistência, mas ela está mudando. Eu vou pegar uma outra veia aqui, que é a evolução técnica. Sempre ocorreu, sempre, né? A gente começou lá em 1900 e bolinha, 1994, 95, desenvolvendo modelos de credit scoring por regressão logística, regressão linear, depois regressão logística. Eram as técnicas mais avançadas que existiam. E essas técnicas sempre evoluíram, sempre. A gente tem outros nomes com outras técnicas, sempre evoluíram. Foram impulsionadas mais ainda com a capacidade computacional que a gente já falou aqui. E cada vez mais o mundo da interpretação do que está acontecendo por trás dos modelos, ele é caótico. Ele não é mais linear. Ele é caótico. Você tem diversas variáveis que explicam em alguns cenários e outros cenários não explicam. Então, é muito importante juntar toda essa inteligência artificial com a capacidade humana de absorção disso e de entender que o mundo mudou. Não a técnica, não só a técnica, desculpa, mas a forma de decidir também mudou. Então, hoje é possível se ter resultados muito superiores, dado toda essa evolução, e aliar a inteligência artificial com a inteligência humana é fundamental. E é justamente o ponto que eu ia entrar na inteligência humana com a inteligência artificial. E só pegando rapidinho um ganchinho do ponto anterior, de fato a gente tem que respeitar essa curva, né, a forma como as pessoas e as empresas vão absorvendo essas mudanças, assim como foi com a nuvem, e agora passando por dados e algoritmos e computação que está cada vez mais avançada, e aí entra essa hype, essa onda, que era um hype, agora é uma realidade de inteligência artificial, tirando a parte da inteligência artificial dos algoritmos de machine learning, pensando na IA à la GPT, vamos dizer assim, IA generativa. Como que vocês estão vendo hoje, e até para a gente caminhar para a última questão, como que vocês estão vendo hoje essa integração das pessoas com a inteligência artificial? Porque muita gente está com medo, né? Eu vi muita empresa, áreas, departamentos inteiros realmente sofrendo por uma questão de, eu vou ser substituído por uma inteligência artificial, o que vai acontecer com o meu emprego? E desde uma posição simples para uma posição... enfim, passando por todos os departamentos. Um cientista de dados está preocupado, o engenheiro de dados está preocupado, o pessoal do marketing está preocupado, está todo mundo preocupado, todo mundo se indagando. Como que vocês veem a IA, mas
a inteligência humana mais a artificial nesse cenário? Para fechar com chave de ouro aqui a nossa conversa. Não tem como fugir de que essa evolução de inteligência artificial, e juntando GenAI aqui, que é uma das evoluções, é uma das pernas de utilização das novas inteligências artificiais, ela vai já está evoluindo de uma forma muito importante, a ponto de a gente tem dentro de casa o nosso laboratório de tecnologia junto com Data Analytics, que está criando, está já bastante avançado, capacidade de fazer com que a gente tenha um prompt e dizendo que sobe uma base de dados, eu quero uma política de crédito assim, assim, assado, com uma prevenção à fraude assim, assim, assado, gerando para o nosso cliente uma política otimizada em cima desses dados, através de todo o conhecimento que a máquina aprendeu da gente. Quem passa esse conhecimento são os seres humanos. Seres humanos mais dados, mais máquina. Isso vai chegar ao ponto das pessoas perderem seus empregos? Eu não acredito. Acho que são evoluções aonde sempre existirá para o ser humano pensar mais estrategicamente em como usar essas ferramentas ao seu próprio favor. Se hoje a gente demora alguns meses desenvolvendo uma política de crédito porque eu tenho que repensar minha política para um novo modelo, por que não usar a inteligência artificial a seu favor e fazer isso, ao invés de 3 meses, 9 meses, fazer isso em um dia, em 1 hora? Quem está ganhando somos nós. Então, eu acho que os gestores de risco, crédito, cobrança, prevenção à fraude, têm pela frente um futuro espetacular. Quisera eu, lá atrás, poder tomar essas decisões dessa forma. Demorava muito mais do que 9 meses. Enfim, eu acho que a gente está entrando no mundo que vai trazer mais capacidade para a gente. Bom, eu ia começar por uma parte, eu vou deixar um pouquinho mais para o final, mas revelar um segredinho mais para frente. Segredo mais pessoal, mas daqui a pouco eu comento. O Ricardo tocou, acho que na parte que eu acho que é relevante da história, né? Que assim, nós estamos falando de combinar o artificial, né? Que a máquina provê para a gente, com a inteligência humana que ela é insubstituível, né? Por mais que a gente coloque a máquina para fazer tarefas, ela não vai substituir a capacidade humana de percepção, de empatia, de perceber o propósito daquilo que a gente está fazendo. E é aqui que cada um de nós tem um papel-chave, né, inclusive de transformar a função que a gente desempenha dentro das empresas. A função de cada um de nós como atores dentro das nossas empresas e dentro da sociedade. Então, vai transformar o papel, vai transformar a função das pessoas, mas não implica em sair, né? E, puxa, nós vamos precisar cortar pessoas por causa disso. Essa, pelo menos, é a minha crença. O resultado final disso é que a gente vai combinar a inteligência humana com a inteligência artificial, com a inteligência emocional, com a inteligência analítica, né? Tornando algo muito mais completo, né? E aí eu vou dar um exemplo de como eu me preparei para estar aqui hoje. Esse é o segredinho que eu queria dividir com vocês. Eu tive acesso às perguntas que o Bruno preparou para esse evento e eu, naturalmente, não tenho as respostas todas para dividir aqui com vocês. Trabalhei com o meu pessoal, falei, poxa, vamos lá, vamos escolher o que a gente deveria levar de informação para esse evento. E tive contribuições do time todo. A gente preparou um texto, né?
Nosso marketing colocou um texto legal, bem estruturado, que claramente eu sou incapaz de decorar para vir aqui e responder como se fossem perguntas que eu fosse capaz de ler e responder. E claramente não sou. Mas eu peguei esse texto e joguei no Copilot. Na hora que subiu o documento no Copilot, ele fez um resumo de uma página para mim, de algo que tinha 4 páginas. Ele sumarizou aquilo tudo em bullets, que já eram mais fácil para eu consumir. E aí ele me ofereceu: você quer que eu transforme isso em uma fala, como se você fosse fazer uma palestra? Eu quero, né? E aquilo virou uma página e meia de uma palestra, que obviamente eu também não iria usar aqui, porque eu não estou aqui para fazer uma palestra. Mas eu peguei e li aquela palestra, né? Falei, poxa, se eu estivesse falando para as pessoas aqui, fazendo uma palestra, como é que eu faria isso? Ele ainda mais falou: olha, aqui você fala de uma forma entusiasmada, aqui você fala de uma forma mais técnica, né? Um pouco interessante, né? A capacidade da IA para preparar esse tipo de coisa, aí sim, da IA generativa, é sensacional. Mas ela não substitui a capacidade das pessoas de criar aquele conteúdo inicial, né, que é o que me permitiu estar aqui. E no final das contas, acabei falando um pouco diferente também, gente. Quem é você? O que fizeram com o verdadeiro Cláudio Pascolin? Aí tem que perguntar para o Copilot. Virou uma máquina. Até agora já tem um clone. Bom, pessoal, a gente poderia ficar 3 horas, 5 horas aqui falando desses temas incríveis, mas infelizmente chegou o nosso horário aqui.